Ô, rapaz, ó, eu juro, eu queria mesmo falar sobre criptomoeda, tá? Queria falar sobre criptomoedas, mas o mercado tá chato, cara. O mercado tá parado, mesmo você pega um portal Bitcoin, esses sites de criptomoedas fácil e por aí vai. Não tem lá grandes notas, né, que realmente mereçam ser comentadas aqui. Por exemplo, você pega. Hoje eu estava vendo as notícias e tinha gente falando assim: olha, eu sou o CEO da Apple, falando que. O CEO não, o cofundador da Apple, falando que ele é a favor de que o Bitcoin globalize tudo. Só o Bitcoin seja uma moeda global e só o Bitcoin e nada além do Bitcoin. Aí o CEO da Ripple, claro, falando que ele é contra isso. E eu, nesse caso, acabo concordando com o CEO da Ripple. É claro que a gente tem que ter concorrências nesse mercado, mas enfim, opinião desses caras que se dane, velho. Eu falei, não vou fazer vídeo sobre isso, brother, porque francamente, cara, ficar falando da opinião, comentando a opinião de um, de outro, não me interessa. Eu falei, vou voltar aqui e falar o que sobre libertarianismo, direita, esquerda. O movimento não é de direita, o movimento não é de esquerda, o movimento é bem sexy. Muito engraçado. Falando engraçado, hoje eu tô aqui, ó, cor sim, cor não. E pra ser mais engraçado ainda, né, esse canal que devia chamar Na Cama com o Daniel, né? Porque eu só faço vídeo na cama, velho. Em vez de falar, tipo, só o meu nome, né? Daniel Esteves de Barros, não, devia. Vou mudar o nome do canal, botar Na Cama com o Daniel. É que eu não tenho relevância em termos de inscritos, né? Tipo, eu tenho poucos inscritos, eu devo estar com 200 inscritos, alguma coisa assim. Se tivesse mais inscritos, aí nego, eu ia ter certeza ia vir alguém zoar, falar na cama com o Daniel, ia fazer alguma piadinha assim pra me desmerecer. Mas enfim, vamos falar o quê? Sobre então uma piadinha que estão contando aí na internet, que é o seguinte, claro que envolve capitalistas e socialistas e por aí vai, né? Senão eu não iria nem perder meu tempo fazendo piadinha. Mas uns rapazes assim entram, aliás, uma moça entra num ônibus e com a camisa do Che Guevara, ou da União Soviética, não sei. Eu já tive camisa dos dois, tanto do Che quanto da União Soviética, porque eu era socialista, se você não sabe. E não faz muito tempo não, cara. Faz muito tempo não. Enfim, eu não tenho nada contra também quem é, cara, porque eu imagino que 90% das pessoas que seguem o socialismo, elas o fazem porque acreditam que é um sistema realmente voltado a ajudar os mais pobres. Só que elas se esquecem que você dá muito poder pro Estado dentro do socialismo e o Estado não dá a mínima para pobre. Você já viu político se importar com o pobre? Você vai centralizar tudo na mão do político para depois ele passar a perna nos pobres e cobrar imposto dos outros, cara. É tipo o que está acontecendo na Venezuela. Ah, mas a Venezuela não é socialista. A Venezuela é um capitalismo de Estado. E começa com a discussão. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas vamos falar sobre a tal da piada que entra uma moça com a camisa do Che Guevara, tá? Do Che, da União Soviética, whatever, do Marx, qualquer coisa que seja, do Fidel Castro, enfim. Uma camisa esquerdista, estampa esquerdista, entra de iPhone e uns caras capitalistas começam a zoar ela, né? Começa a tirar sarro, começa, onde já se viu, que ridículo, socialista de iPhone, não sei o que e tal. E começa a rir dela. E ela fica quieta. Aí eles falam assim, olham pra ela e falam, pô, mas por que você não vai responder nada pra gente? Ela falou, porque eu não converso com capitalistas ou anarquistas em geral que usam transporte público, né? Só que assim, cara, essa foi a piada, né? Mas enfim, é mais, na verdade, uma tirada dos socialistas, porque, tipo, tão incongruente quanto os socialistas da iPhone, então seria, no caso, um capitalista usando serviços públicos ou transporte público ou coisa do tipo. A questão é a seguinte, camarada. Quando um capitalista ele usa o serviço público, ele nada mais está fazendo, o capitalista, na verdade não é bem o capitalista, né? Porque o cara pode ser capitalista e ultra-estatista também, que é o que acontece, por exemplo, com quem vota no Bolsonaro, só para citar um exemplo. Mas vai, não é um anarquista. Quando o anarquista entra em um ônibus, vai usar um serviço público, quando o anarquista vai recorrer ao SUS, vai matricula o filho na escola pública, sei lá o quê, vai a um show promovido pela prefeitura e coisa do tipo, ele nada mais está fazendo do que recuperar parte do dinheiro que ele está pagando de imposto, que ele pagou de imposto. Porque todo mundo paga imposto.
Uma coisa é você ser contra imposto, outra coisa é você não pagar imposto. E não tem como no Brasil. Porque no Brasil você vai tomar uma cerveja, 40% vai para imposto. Você vai, sei lá, cara, comprar um pacote de arroz, vai para imposto. Você vai comprar um remédio na farmácia, vai para imposto. Você vai, sei lá, cara, daqui a pouco você vai respirar o ar, você vai pagar imposto também pelo ar que você respira. Eu não duvido. Existe uma chance muito grande disso acontecer, cara, sem exagero, eu diria até, né? Mas em todo caso, tem, acho que, eu não lembro agora o país, cara, mas estão querendo que o cara pague imposto para usar o WhatsApp. E a desculpa esfarrapada que estão dando é por causa de, para evitar fofoca, coisa do tipo. Cara, ridículo, brother, ridículo. Mas enfim, quando o anarquista ele recorre a um serviço público, seja ele qual for, seja ele simplesmente para ir assistir um jogo de uma partida de futebol promovida pela prefeitura dele, cara, ele nada mais está fazendo do que exercer o direito dele, já que ele obrigatoriamente teve que pagar imposto para aquilo. Entendeu? Então, tipo, não vem com esse papinho de que é anarquista que agora usa serviço público, que absurdo, anarcocapitalista usar serviço público, isso é ridículo, minarquista usar serviço público, que ridículo, é incongruente. Não, amigo, não é incongruente, porque a pessoa tem que pagar imposto, tá? A não ser que ela compre diretamente, por baixo do pano, sem nota fiscal, com as pessoas que produzem determinado produto, determinado material, mas é impossível você realmente conseguir comprar lá da fonte tudo que você precisa para o resto da sua vida. Entendeu? Você tá afim de tomar um uísque, você, pô, vai ter que comprar no mercado e vai pagar imposto, logicamente. Você não vai conseguir comprar o uísque diretamente da fonte sem pagar imposto. Aí você vai até a Irlanda comprar uísque, até a Escócia comprar uísque, até, sei lá, o Tennessee comprar uísque. É um pouco complicado, né? Enfim, você vai até a cervejaria, até uma cerveja da Ambev comprar cerveja, ainda assim pedir para passar debaixo do pano. E mesmo assim, cara, com certeza você vai ter que pagar imposto porque o produto já sai da Ambev. Imagino que eles paguem, por exemplo, vai comprar o lúpulo, ele já paga imposto sobre o lúpulo que ele usou para fabricar cerveja, né? Então, não tem como, é impossível você viver sem pagar imposto. É impossível. Logo, é impossível também você querer viver tendo que pagar imposto, ainda querer que a pessoa contrate empresas privadas para prestar serviços que o governo, o Estado tem que prestar, tá? Depois de muito cobrar imposto da gente, e em especial dos mais pobres, que a gente sabe muito bem que o Brasil quem paga mais imposto são os mais pobres. A gente sabe disso, né? Então, tanto quanto incongruente você afirmar isso daí. Tá? Se por um lado eu acho sim, é muito chato, tipo, meu, a pessoa entrou com o iPhone porque tá com a camisa do Tchê, é socialista, que se dane, cara. Deixa a pessoa usar iPhone. Ah, é incongruente? É, e na boa, se você for seguir os princípios lógicos, é muito mais incongruente um socialista de iPhone do que um capitalista, um anarcocapitalista usando o transporte público. É muito mais incongruente, porque o transporte público a pessoa precisa. E mesmo que ela não precise, ela tem que pagar, ela é obrigada a pagar por aquilo. Tá? O cara que está lá de iPhone, que é socialista de iPhone, a Apple não cobra uma taxa mensal dele, na qual se ele não pagar ele vai preso. Ou ele vai ter confiscado algum bem dele. Tá? Ele não é obrigado a dar dinheiro para a Apple, ele não é obrigado a dar dinheiro para a Motorola, ele não é obrigado a dar dinheiro para ninguém. E outra coisa, tá? Se você for desses socialistas que seguem à risca os princípios marxistas, você está sendo totalmente incongruente com o iPhone. Isso é verdade, tá? Eu não acho certo ficar enchendo o saco do camarada, mas que é incongruente é. Porque é o seguinte, você desobedece já de cara, com certeza, o valor objetivo, o valor trabalho, a teoria que é praticamente o alicerce de toda a filosofia marxista, que é a teoria do valor trabalho, porque um iPhone, poxa, o iPhone custa 5 mil, tenho que justifique de acordo com a teoria do valor trabalho. A teoria do valor trabalho, você tem o valor objetivo, né, que também é conhecida como teoria do valor objetivo, que um produto custa o número de horas que ele demora para ficar pronto, ou seja, uma hora tem um preço pré-fixado e o número de horas para ficar pronto demora. Como o iPhone ele é produzido em escala industrial, então você imagina que ele vá valer, que ele fique pronto de uma forma muito mais rápida, até leve muito menos tempo para ficar rápido, para ficar pronto, do que, por exemplo, vamos colocar aí um whisky artesanal, ou mesmo um whisky industrial que seja, o whisky 21 anos. Então, seguindo por essa lógica, um litro de Blue Label ele deve custar muito mais caro do que o iPhone X, porque ele levou no mínimo 21 anos para ficar pronto.
Então não tem lógica essa teoria. Tá? Se você for seguir à risca as teorias marxistas, não faz sentido nenhum você pagar por um iPhone mais do que você pagaria, por exemplo, um Whisky 21 anos, só para citar um exemplo aqui. Então, francamente, desculpa, é incongruente sim o socialista de iPhone, não que eu tenha algo contra, os caras que usam iPhone que use também, eu acho que tem coisas muito mais interessantes para você atacar o socialismo do que ficar pegando no pé do cara que usa iPhone. Mas enfim, se a guria de iPhone ela acha que ela faz muito mais sentido ela zoar o anarquista que usa transporte público, desculpa, não faz muito mais sentido não. Não tem nem que comparar. É muito mais incongruente, obviamente, um socialista de iPhone do que um anarquista que recorre ao SUS, que matricula o filho em escola pública, que depende da segurança pública, sendo que ele paga muito imposto. Pelo menos, tipo, sei lá, eu falei outro dia, né? Você paga imposto até 4 de junho de 2018, claro, proporcionalmente falando. Se o cara paga imposto até 4 de junho de 2018, amiguinha, desculpa, ele está no direito sim de usar transporte público, independentemente de ideologia. Agora, você não é obrigado a pagar nada para a Apple mensalmente, anualmente, sei lá. Você paga se você quer. O iPhone é uma escolha sua. Então, sim, é bem mais incongruente um socialista de iPhone. Por mais que eu não tenha nada contra. Só para deixar isso claro. Para esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós.